Fala aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui da Campus Party e da Join Community. Finalizando aqui o dia de hoje, amanhã tem mais aí na Campus, mas vamos ficar de olho e vamos começar a falar um pouquinho agora sobre bancos de dados, livro razão. Meu nome é Arthur, eu sou engenheiro de software atualmente, eu trabalho bastante com tecnologia serverless e banco de dados, e hoje eu vim mostrar esse banco de dados um pouquinho diferente, que até está vinculado, né, com a área de dados e com a AWS, que são as duas comunidades que eu participo aqui em Goiânia, a DataTrain e a AWS User Group de Goiânia. No final eu vou deixar o link para vocês entrarem lá também. Então, bora lá. A gente tem vários tipos de banco de dados hoje para solucionar diversos tipos de problema. Desde o banco de dados tradicional, que é o clássico, né, que a gente vê em diversas aplicações aí. Banco de dados de chave-valor, que a gente consegue acessar só pelos índices da tabela e tem um desempenho rápido aí. Banco de dados de documento, banco de dados em memória para rápido acesso, banco de dados em grafo, em séries temporais, que é um tipo de dado que se utiliza muito hoje na área de ciência de dados, principalmente. E também temos o tal do banco de dados livro-razão. Mas afinal, o que é o livro-razão? Como eu não sou especialista na área, eu deixei aqui um quote da Conta Azul, que na contabilidade o livro-razão é um registro de escrituração que tem a finalidade de coletar dados cronológicos de todas as transações registradas no livro diário e organizá-las por contas individualizadas. Então, no caso, se a gente quiser, por exemplo, pegar um saldo anual de uma pessoa ou todas as despesas que ela teve em certo período, a gente consegue pegar através desse livro-razão, que contabiliza em cada linha, em cada registro, as transações que foram feitas de uma conta. E para banco de dados aplicado, o que a gente tem que garantir para esse cara? A gente tem que garantir que ele é completamente imutável, assim como num livro, a gente escreveu uma vez, certo? Então, ele está persistido ali, não dá para apagar. E o histórico dos dados da aplicação, eles devem ser verificáveis. E tem três pilares aí que se sustentam para montar esse tipo de banco de dados, que é a imutabilidade, que no caso é garantir que esse dado não se altere sob nenhuma medida, a rastreabilidade, onde a gente consegue ver o dado do ponto que ele partiu inicial até todas as alterações que ele passou até chegar ao estado que ele está agora, e a auditabilidade, que é garantir que esse dado ele de fato é verdadeiro. Como que a gente consegue fazer esse tipo de coisa? E garantindo esses três pilares, a gente mantém a confiança do nosso banco de dados. E por que a gente não usa um banco de dados relacional? Ele não resolve nesse caso? Então, tem alguns desafios nesse esquema. Por quê? Primeiramente, a gente vai ter que manter um registro de logs, que são os históricos, certo? E a gente vai ter que arquitetar de alguma forma que esses registros de log vão sendo colocados em uma tabela externa, para garantir, no caso, a nossa rastreabilidade. Só que, e quanto ao acesso dessa tabela para garantir que ninguém vá alterar os dados que estão nela, na tabela de histórico? Então a gente tem que verificar a permissão sobre os usuários que conseguem acessar aquele banco nas tabelas de acesso de log. E como que a gente vai garantir também que o dado não foi alterado? Porque beleza, eu tenho esse registro de logs já, eu tenho as permissões atribuídas aos usuários que não podem alterar aquela tabela, eles só têm permissão de leitura, eles não podem escrever nela. E como que eu garanto que esse dado ele não foi alterado? Que tipo de mecanismo eu tenho que fazer? Então esse é um dos desafios que a gente enfrenta no banco de dados relacional. E mesmo que a gente consiga, a gente ainda tem a role de admin, que é tipo o dono do banco, que acaba tendo a possibilidade de fazer qualquer coisa aí no banco e fica muito difícil de gerenciar tudo isso. Então a gente consegue garantir a questão da imutabilidade, rastreabilidade e auditabilidade, só que acaba sendo muito difícil e oneroso, porque tem alguns pontos que ataca, tipo o uso intensivo de recursos. A gente vai ter que ter uma tabela, que a gente vai ter que ficar escrevendo nela cada alteração que for recebendo em todos os registros do nosso banco. A dificuldade de gerenciar ou de escalar esse cara, porque ele não é uma feature do próprio sistema, tipo para MySQL, Postgres. Ele é propenso a erro e incompletude, porque como a carga está sobre o lado do usuário, do desenvolvedor, né, de implementar essa solução, acaba que pode ter cenários que não ficam cobertos e, enfim, fica propenso a erro. E é um processo de verificação muito difícil na questão
do terceiro pilar, que é a auditabilidade dos dados. E, com isso, para arquitetar esse esquema de bancos de dados livre-razão, a gente tem que estabelecer a rede de confiança que garante aqueles 3 pontos. E tem 2 tipos, no caso. Tem a rede descentralizada e a rede centralizada. A rede descentralizada é o que a gente conhece por blockchain. No caso, tem várias entidades, né, que armazenam os dados em seus pontos e elas conversam entre si e todas têm que auditar o dado, garantir que aquela transação foi válida, por exemplo, para que aquele dado seja válido em todas as réplicas do sistema distribuído e descentralizado. Então, alguns cases que a gente pode utilizar esse tipo de solução seriam instituições financeiras que fazem pagamento de ponta a ponta. Então, no caso das criptomoedas, entra nesse sentido. Cadeia de abastecimento para transacionar com fornecedores, distribuidores. Então, por exemplo, eu tenho um café, sei lá, que foi coletado lá na fonte, aí eu reporto para toda a minha rede que esse café foi produzido. E aí ele é transportado e ele vai ser empacotado, processado, não sei. E essa nova entidade de toda a rede envia de novo um alerta para todas as pessoas, todas as entidades que estão envolvidas, e elas auditam e passam isso para frente, e assim a gente mantém essa rede descentralizada de confiança, onde todo o consórcio verifica se aquele dado é de fato real, imutável e verificável e auditado. E a gente tem a rede de confiança centralizada, que é o caso do banco de dados que a gente vai atacar hoje. Que no caso, só para contextualizar, ela funciona parecida com a anterior, pode ter vários pontos, né, que interagem com essa aplicação, mas apenas uma entidade que vai manter os registros o controle de autenticidade dos registros dessa aplicação. Alguns exemplos, no caso de aplicações, seriam um banco de finanças para manter o controle de transações e negociações das contas. Então, sei lá, tipo o Nubank, ele consegue manter o registro de todas as contas, todas as coisas que você pagou, todas as coisas que todos os usuários fizeram transferência, pagaram boletos, transporte e logística, que seria um caso para os Correios, por exemplo, para traquear todos os steps onde aquele pacote passou, ou aquela encomenda. RH e folha de pagamentos, para você manter uma cronologia do seu funcionário ali, das mudanças que ele vai tendo de feedback ou de folha de pagamento. Cuidados de saúde, para verificar e rastrear equipamentos dentro dos hospitais. E tem esse aqui que é muito legal, que eu queria muito que tivesse, porque eu não aguento chegar no hospital e o médico ir lá e me pedir o meu exame, que eu não faço ideia de onde está, apesar de ser uma folha gigantesca, vem de uma pasta gigantesca. Eu nunca sei e acabo tendo que fazer um novo exame antigo, um novo exame para repor o antigo que não tinha tanto tempo que eu fiz. E se eu tivesse uma aplicação ali que eu pudesse verificar todo o histórico meu de exames, né, seria muito legal, e é um cenário aplicável para esse tipo de problema. Então, dentro daqueles tipos de bancos de dados que eu tinha falado no começo, a AWS, que é a Amazon Web Service, tem uma solução para cada um desses tipos de bancos, inclusive para os bancos de dados livre-razão. A gente tem aqui, no caso, o Amazon Managed Blockchain, que é a solução de blockchain gerenciado da Amazon, e a gente tem o QLDB, que é o Quantum Ledger Database, que é o banco de dados livre-razão da AWS, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, dos conceitos. O Ledger é livre-razão em inglês. Um Ledger, no caso, ele seria a tabela, né, que a gente tem, isso mesmo, e o Journal, ele é uma série ele armazena uma série de operações que a gente vai executando no nosso banco de dados. E essas operações, elas são vinculadas por criptografia para garantir a sequência delas. E, por fim, a gente tem aqui a visualização do current, que é o nosso banco de dados atual, no momento que ele se vê agora, e o histórico de todos os dados que a gente tem. Então, só para dar um exemplo mais prático, assim, né, para verificar como que é feito esse tipo de coisa, suponhamos aqui para uma aplicação meio parecida com o Detran, por exemplo, em que ele vai manter o registro de todas as pessoas que tem tipo assim, todos os titulares do carro. Então, eu tenho um carro que é meu objeto, e aí eu vou mantendo o registro na mão de quem que está passando esse carro, certo?
Então, esse seria o nosso cenário de aplicação, que é aplicável, por exemplo, para o Detran. Então, a gente insere um carro novo ali, um Tesla, da Zilia Tiedemann, que comprou ele recentemente, não, ali em 2012, o carro de 2012, no mesmo ano de fabricação. E a gente insere essa linha ali na tabela current de carros. Então, esse é o estado atual que a gente tem do carro. E isso também é replicado para o nosso histórico. Na versão 1, ou seja, no primeiro registro desse carro no nosso banco de dados, na data de 16 de julho de 2012, a gente tem esse estado aqui. Então, é um Tesla de modelo Mod S do ano de 2012, o identificador 12345 e a Zilia Tiedemann é a dona desse carro. E aí a gente dá um update nessa tabela, onde passa uma transferência desse carro para uma outra pessoa, e aí a gente tem que atualizar ele na nossa tabela current, onde o novo dono desse carro é o Rano, e a gente vai trocar aqui também no histórico. A gente vai gerar uma nova linha mantendo a antiga também, onde a versão 1 a gente sempre vai manter a rastreabilidade desse dado e também a imutabilidade, porque essa tabela de histórico, ela não é mutável. Você não consegue alterar os dados dela. A única que você consegue interagir é a current e você sempre replica os dados para outra. Então, no caso, por exemplo, só dei uma evidência aqui, né, de que mudou o dono do carro na tabela current. E a gente poderia, por exemplo, fazer uma deleção que vai apagar esse registro na tabela current, mas ainda assim no histórico a gente vai ter um registro de que ele já aconteceu e até o momento em que ele foi deletado na nossa versão 3 aqui no caso. E como que a gente garante a autenticidade, auditabilidade, isso aí, a auditabilidade desse dado? Sempre quando a gente faz uma operação, a gente executa um algoritmo SHA-256 para gerar um hash relativo àquela operação que a gente fez, que dessa forma, isso aqui representa um dado criptografado dessa operação. E aí, conforme a gente vai adicionando, essas chaves, elas são linkadas, essas criptografias são linkadas uma com a outra. Então, na hora de considerar a operação de update que eu fiz na minha tabela, minha atualização, eu também vou considerar a chave anterior do meu insert. E assim a gente vai fazendo uma cadeia para gerar o hash 3, o hash 4, o hash 5 e manter o registro de todo o histórico da tabela, garantindo assim a auditabilidade, porque isso é verificável. Então, bora lá na AWS aqui, para mostrar como que esse cara funciona, o Quantum Ledger Database. Você pode encontrar ele aqui na aba de serviços, digitando QLDB, e ele vai aparecer aqui, banco de dados livre contábeis, e você vai criar um ledger, que é um livro razão. Então eu vou, por exemplo, criar aqui a tabela de Detran Table. Não preciso definir esquema nenhum, eu simplesmente crio a minha tabela o meu ledger e deu algum erro. Mas beleza, vamos ver aqui o que está acontecendo. Acontece em live, pessoal, é normal. Mas bora lá. Detran, Create Ledger, agora foi. Não sei o que tinha acontecido, mas agora funcionou. E ele vai criar, ele demora um pouquinho ali para fazer essa criação. E reparem bem que no caso eu tinha mencionado que a gente não definiu nenhum esquema, então eu posso imputar qualquer dado que eu quiser dentro desse livro razão. E vamos só esperar um pouquinho até ele subir, já subiu, foi bem rápido. E vamos aqui para o editor de carries, onde a gente pode agora fazer o nosso livro razão, no caso na AWS. Primeiro a gente vai criar a tabela, então eu vou criar aqui a tabela de carros. Não está dando... beleza, eu tenho que selecionar o ledger. Então eu seleciono aqui meu ledger, que é o Detran, que é o nome da minha tabela, e vou criar a tabela de carros para ela. Ele executou a minha query aqui, beleza, e criou a minha tabela. E agora a gente vai fazer aquele mesmo processo que eu tinha mostrado ali do exemplo de adicionar aqueles carros. Então, no caso aqui, eu estou adicionando um Tesla, da Zilia Tiedemann, a dona desse carro,
e eu vou executar para adicionar esse carro na tabela. Beleza, rodou. E quando eu seleciono, eu vou fazer uma operação de select aqui que vai selecionar todas as linhas, né, de registros da minha tabela. Então aqui eu já tenho, né, que foi persistido no meu banco de dados livro-razão, a linha relacionada ao carro da Cília. E aí, vamos fazer o próximo step, que é o update. Só um comentário que essa linguagem de consulta que eu estou utilizando, ela é bem parecida com SQL, mas ela chama PartQL. É a linguagem de busca que é utilizada para o QLDB. Então vamos aqui dar um update para trocar o owner, o dono, né, desse carro, passando o identificador dele aqui. Beleza, vamos rodar esse cara. E ele vai persistir. Não persistiu. O que aconteceu? Bad request. Tá, agora foi. Acontecendo coisas estranhas, mas tudo bem. Vamos dar um select na tabela de novo, e agora o dono mudou. Ele já não é mais a Zilha, agora é o Rano que é o dono desse carro. Mas e aí, como que eu consigo verificar esse histórico, né, o histórico de dados? Então eu vou passar o dado da tabela, né, puxar o data e o owner, que é o dono desse carro, para puxar o registro de quem já foi dono desse carro. E aqui no caso a gente tem o registro aqui da Zilha Tiedemann e do Rano Tauber, que foram os dois donos que a gente já teve. E a gente pode também aqui deletar o carro, sei lá, ele bateu, deu perda total, e em uma próxima verificação, que a gente fizer consultando as entradas da tabela, a gente vai verificar que não tem nenhuma coluna de retorno, então, ou nenhuma linha de retorno. Então não existe mais esse registro na nossa tabela current, que é a tabela atual. Mas ainda assim a gente consegue verificar no histórico. Então vou puxar o histórico aqui com todos os dados para vocês verem a cara que ele tem. Aqui ele tem um block address, que é uma chave para garantir a auditabilidade dele. O hash, o dado de fato, né? Então aqui a gente tem a primeira versão, que é a versão 0 do nosso dado. Depois a gente passou pela versão 2, que mudou de dono. E na terceira versão aqui, que é a versão número 2, não tem mais nenhum dado porque essa tabela esse registro foi excluído. E aí, bora lá ver a questão da auditabilidade, porque a gente já viu que é imutável, né, porque o dado histórico ele não é interagível, e também a questão da rastreabilidade, porque a gente consegue verificar as mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo. E a questão de auditabilidade, como que eu consigo verificar que esse dado de fato é verdade, né? Então, ele vai trabalhar em cima daquelas chaves que eu tinha falado. A gente vai ter esses dois atributos aqui no getDigest. Ele vai basicamente fazer um espelho do nosso banco no momento que eu tirei, né? No momento que eu cliquei ali no getDigest, e ele vai me passar esses dois parâmetros para eu especificar ali na seção de verificação do banco. E aí, beleza, eu passo aqui para a parte de verificação. Eu estou lidando com o meu ledger Detran. O meu digest aqui, no caso, é esse número que eu copiei lá de cima. E o meu tip address é esse cara aqui. E beleza, mas como que eu pego esse dado aqui para verificar esse bloco? Então vamos lá de novo no Query Editor e dar um select all from history para pegar o histórico da tabela do Ledger Detran. E aqui nos dados, né, eu tenho o block address. Então suponhamos aqui que eu queira verificar essa alteração, né, da troca de donos, para verificar se ela é de fato verdade. Então eu venho aqui, coloco o meu block address e eu coloco também o ID, que é o hash gerado do meu documento. E eu mando verificar ele. E beleza, ele falou para mim que esse dado foi verificado, então show de bola. Eu consigo manter a auditabilidade do meu dado. Se eu viesse aqui e trocasse, por exemplo, colocasse alguma coisa a mais no meu block address, quando eu mandasse verificar, ele fala que ele não pode ser verificado. Então,
ele faz todo um processo de criptografia reversa aqui, né? Então ele tem os hashes de prova e tudo mais. E basicamente esse é o funcionamento do Ledger Database, bem brevemente aqui, que foi o que deu para falar nesses 25 minutos. Eu queria agradecer muito a vocês que estiveram presentes aqui. Vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, já que não vai dar tempo de tirar agora, tanto no meu e-mail quanto no meu LinkedIn. E eu queria convidar todo mundo também a participar da Data Train, que é uma comunidade de dados, e do AWS Goiás. Então aqui embaixo a gente tem o link do site e do Telegram do AWS Goiás. E, além disso, eu já queria deixar o convite, porque a gente vai fazer uma entrevista na semana que vem, dia 16 de julho, com o Celso Camilo, sobre dados abertos e inteligência artificial no governo. Então, vai ser um bate-papo bem legal. O Celso, que é subsecretário de TI do Estado de Goiás e professor lá na UFG. Vai ser um bate-papo muito construtivo, queria convidar vocês. E aqui no site da DataTrain, vocês conseguem achar todas as nossas redes sociais também. A gente organiza meetups, tanto online nesse momento, né? A gente organizava meetups presenciais antes dessa situação que a gente se encontra agora. E só para mencionar também, a gente tem um driver do QLDB, caso você queira interagir com ele via programação, né? Via linguagem de programação. Então a gente tem drivers para Java, .NET, Node.js e Python. Ademais é isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Valeu e até a próxima.